Para abrir oficialmente este evento, convidamos o presidente da CONACAT, o senhor Antônio Carlos Fernandes Júnior, para suas palavras de boas-vindas. Muito boa noite, agora sim. Muito boa noite a todos e a todas. Que honra e que responsabilidade estar numa mesa como essa, estar num evento como este, com, sabemos, uma grande participação pela internet, pelas redes sociais, além de uma excelente presença aqui. E, gente, estamos aí, são os desafios que vão ser abordados, e eu diria que a mim cabe cumprimentar a todos e a todas, principalmente a todas, por vencerem, como vem vencendo os desafios que têm se apresentado nas nossas trajetórias. A CONACAT se sente extremamente honrada com este evento que, por sinal, a presença do presidente na comissão organizadora foi perfeitamente dispensável. Foi tudo muito organizado por toda a equipe, por toda a diretoria, e a CONACAT primeiro fez uma grande mobilização para fazer constar nos seus estatutos avanços significativos na questão da equidade, da participação, e nós temos certeza que vamos alcançando cada vez mais o objetivo da CONACAT, que é simbolizado na balança. De um lado, num prato da balança, a sociedade, no outro prato, o mercado, e a estrutura de Estado sadia, sendo o pêndulo, o fiel dessa balança. Que seja um excelente evento. Parabéns a todos. Agradecemos ao senhor Antônio Carlos Fernandes pelas palavras. Gostaria de convidar para sua saudação o presidente do AFOSEF Sindicato, o senhor Alexandre Luzzi, que gentilmente nos cedeu este espaço para a realização do evento. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação enorme receber um público tão seleto, né? Isso só é possível nessa relação de construção coletiva que nós temos com a CONACAT. É um momento que a gente percebe que a importância do serviço público, que vai dar todas as condições para que a gente possa prestar o serviço para quem mais precisa, que é a população mais necessitada. Nós precisamos de políticas públicas afirmativas. E a questão, no mês de março, da questão de gênero, é uma questão muito cara para a nossa entidade. E assim que a CONACAT colocou nos seus estatutos, de uma maneira muito clara, objetiva, esta questão, ela passou a ser mais ainda importante, mais discutida dentro da nossa entidade. Então, para nós é uma satisfação muito grande que Porto Alegre tenha sido escolhida para esse evento e que em Porto Alegre a gente possa ter tido a oportunidade de receber. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas, e que seja um excelente encontro para todos nós. Muito obrigada, senhor Alexandre, e também a toda a diretoria do AFOSEF Sindicato, que gentilmente cedeu este espaço para a realização do evento. Muito obrigada. Gostaria de convidar para sua saudação a diretora de Defesa dos Interesses e Direitos da Mulher Servidora Pública, a senhora Jussara Antoniassi. Boa noite a todas e todas, todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar mais uma vez essa mesa, na figura do nosso querido presidente Antônio Carlos, e agradecer à AFOSEF por ter disponibilizado esse espaço. Já agradecemos, eu não vou cansar de agradecer, e o Rio Grande do Sul que está recebendo, Porto Alegre está recebendo a gente com tanto carinho aqui, Eu fico muito contente por ver aqui esse auditório cheio, Isso me dá uma satisfação muito grande, porque é um assunto muito caro para nós, Gostaria de agradecer também os que estão, vocês que estão presentes e os que nos estão assistindo de forma virtual. Eu vou
Posso me alongar um pouquinho, presidente? Que eu queria iniciar aqui a minha fala com alguns dados que eu acho interessante e até oportuno aqui, para mais ou menos desenhar um cenário que nós mulheres estamos passando. E eu vou iniciar com um índice, segundo o Índice Global de Disparidade de Gênero de 2024, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, o mundo levará 134 anos, aproximadamente 5 gerações, para alcançar a paridade de gênero. Um outro dado, ainda segundo esse índice, das 146 economias do mundo, ocupamos hoje a 70ª posição no índice de paridade de gênero, atrás de países como Equador, Etiópia e Bangladesh. Na relação dos 22 países da América Latina, o Brasil amarga a 16ª posição. Uma matéria recente da CNN, foi nesse mês de março, né? Eu recebi muitos dados, né? Assim, a maioria me deixou triste, né? Uma delas é esse. Um estudo inédito aponta que 85% dos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes apresentam um índice muito baixo de igualdade de gênero, sendo que nenhuma cidade alcançou o índice satisfatório de igualdade. Em 2024, 531 mulheres foram vítimas de feminicídio. Isso significa que, a cada 17 horas, uma mulher morreu em razão do gênero. Segundo a Rede de Observatórios de Segurança, da Segurança. No estado de São Paulo, que é o estado de onde eu venho, pelo segundo ano consecutivo, houve alta no índice de feminicídio. De 2022 para 2023, foi um aumento de 11,76%. E de 23 para 24, 13,12%. No entanto, o governo paulista congelou as verbas do orçamento para enfrentamento da violência doméstica de gênero em 96%. Apesar desse cenário, né, como diz o ditado, nada está tão ruim que não possa piorar, vocês vão lembrar do PL 1904 de 2024. Eu não podia deixar de falar. Para quem não lembra, é o famoso PL do estupro, né? Nós, graças a Deus, conseguimos fazer com que fosse tirado de pauta, mas assim como a reforma administrativa, temos que ficar sempre vigilantes, qualquer momento pode voltar. E, lógico, não posso falar da violência política de gênero, né? A gente sabe que as candidatas e as parlamentares são vítimas sofrem ataques de difamação nas redes sociais, são vítimas, são constantemente ameaçadas de morte e de até estupro corretivo. Falei correto. Estupro corretivo, né? Pois é. E todo esse ódio simplesmente porque elas estão ocupando um espaço que ainda algumas pessoas julgam que é exclusivamente masculino. E aqui eu vi uma postagem muito interessante do Senado Federal na comemoração da conquista das mulheres, né, pelo direito ao voto, que ocorreu no dia 24 de 2 de 1932. Eu não sei se alguma de vocês viram, mas eles colocaram várias frases que os parlamentares falaram na época que se estava discutindo abrir o voto para as mulheres. Eu vou citar só duas aqui. Tá? Abre aspas. É incontestável que no momento em que nós formos abrir para a mulher o campo da política, ela terá necessidade de ceder diante da superioridade do nosso sexo nesse terreno, fecha aspas. Outra, a observação dos fenômenos afetivos, fisiológicos, psicológicos, sociais e morais me persuade
que a missão da mulher é mais doméstica do que pública, mais moral do que política. Fecha aspas. Este é um pensamento que, infelizmente, ainda muita gente leva. Há um tempo atrás, eu vi estudando, eu vi uma decisão de um juiz que ia nessas linhas. Tá? Um palavreado mais ou menos parecido com esse aqui. Né? Então, é assim, é uma questão cultural. E tudo que é cultural é muito difícil e lento. Né? Mas, em 2024, também tivemos boas notícias. Foi aprovado a Política Nacional de Cuidados, que reconhece a importância do trabalho de cuidados, que é exercido majoritariamente pelas mulheres, né? E propõe medidas para valorizá-lo, dividi-lo de forma justa entre a sociedade, o Estado e as famílias. Então, quer dizer, ainda a gente tem algumas ações afirmativas, né? Eu espero que essa seja efetiva, né? Mas a gente tem muito ainda que alcançar. Né? A gente tem muito que lutar, e às vezes dá a impressão que a cada passo que a gente dá para frente, a gente dá 2 para trás. Né? E para isso, eu acho que todos concordam aqui que hoje os espaços de decisão são ocupados, grande maioria, pelos homens. Então, a gente precisa trabalhar em parceria com eles. Né? Nesse sentido, a gente pensa, quando a gente vai fazer um evento desse tipo, a gente pensa muito em integrar, para sensibilizar, né, essa questão da causa feminina, né, dessa desvalorização que a gente sofre, né, que a gente precisa deles como parceiros. Né? Por isso, esse evento também tem como objetivo sensibilizar os homens em relação a esse cenário tão desfavorável para nós mulheres. Amanhã estaremos reunidas aqui para discutir um tema de extrema importância e relevância, os desafios do protagonismo feminino no serviço público, com ênfase na saúde mental, na política e nos movimentos sindicais e associativos. Mas, antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que a CONACAT, o ano passado, lançou uma cartilha, a cartilha para a promoção da equidade de gênero no serviço público, que é essa daqui, né, que nós elaboramos com muito carinho. E, recentemente, um colega, que já sensibilizado com a causa feminina, ele me relatou que ele leu essa cartilha e ele se deparou com algumas... Porque a gente dá alguns exemplos, né, de atitudes machistas. Ele se deparou com algumas atitudes que ele mesmo tomava e que agora ele se policia para não fazer mais isso. Por quê? É cultural. Né? Às vezes, até as mulheres, muitas vezes, tomam essas atitudes. Né? A gente vê muitas mulheres tendo um comportamento, uma atitude machista. Né? Então, eu vou dizer para vocês que eu acho que tem muita coisa... Deu. Alô? Então, continuando, eu acho que tem muita informação aqui que às vezes pode ser novidade para muita gente. Então, eu aconselho a leitura. E quero terminar. Não, tá ligado. Eu quero terminar com uma frase que abre a nossa cartilha. Da Convenção é uma frase retirada, né, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Abre aspas. A participação máxima da mulher em igualdade de condições com o homem
em todos os campos é indispensável para o desenvolvimento pleno e completo de um país, para o bem-estar do mundo e para a causa da paz. Fecha aspas. Muito obrigada a todos e todas. Espero vocês amanhã. Obrigada, senhora Jussara. Chamamos agora a senhora Michele, vice-presidente da Sinafresp, para fazer uso da palavra. Olá a todos. A gente veio lá de São Paulo, né? Eu sou a vice-presidente representando aqui as auditoras e auditores fiscais. A gente tem muito orgulho de estar aqui hoje, porque essa questão da equidade, né, do protagonismo da mulher, isso é fundamental. E quando a gente tem esse olhar de equidade, de olhar a diferença de cada uma e como cada uma vai se comportar ali na frente, e isso é importante, dentro da visão de que nós só queremos uma certa igualdade, né? A gente não quer ser superior a ninguém, a gente quer ser tratado de forma igual, independente do nosso gênero. Então, esse olhar é importante também, porque dentro de um mundo sindical e político, a gente tem que entender que a mulher ela tem um olhar empático e sensível que ela pode falar para... quando todo mundo escuta, independente do seu gênero, ali a gente vai poder ter formas diferentes de abordar as pautas reivindicatórias, as pautas sociais, e com esse olhar empático e sensível, a gente consegue avançar. Sem isso, nada adianta. E também a gente tem que começar a ver também, por ser estrutural, as brincadeiras, as sutilezas, aquelas indiferenças que quando a gente vai falar em algum local e todo mundo fica, né, assim, mais uma falando, ou então quando a gente fica um pouco mais nervosa, fala assim, ela está estressada, né? Então, assim, a gente não vê isso quando os homens falam, né? Então, assim, isso é bom sensibilizar, assim como a Jussara disse, a importância de ver o comportamento de cada um. E também começar a combater o capacitismo também, né? Porque cada um com a sua história, então é necessário também ter essa paciência e esse olhar de alteridade, né? Assim, se ater mais do que a empatia, né? E aqui o grande orgulho também é de ter mulheres líderes que estão aqui hoje presentes, né? De vários locais do Brasil. Então, isso assim vai fazer com que o nosso debate amanhã ele seja enriquecedor, porque nós teremos olhares diferentes de várias regiões do Brasil, né? Então, a gente trouxe aqui uma caravana boa de São Paulo, de líderes de todo o estado, para que a gente leve o aprendizado de amanhã para as nossas cidades e para a nossa vida, e para a nossa vida social, e para nossas redes sociais também. E é isso. E eu agradeço imensamente a oportunidade da presidente, para a Jussara, e amanhã estamos aqui felizes para avançar. Muito obrigada. Obrigada, senhora Michele. Gostaria de convidar para sua saudação a presidente da Aprojus, senhora Carmen Pasquale. Obrigada, Rosiane. Então, mais uma vez, pessoal, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos, todos os colegas, né? Nós estamos aqui com diversas representações, né, de diversos segmentos do serviço público, né? Inclusive do município, dos estados, né? Agradecer a CONACAT por nos proporcionar, né, a realização desse evento, prestigiando as suas entidades aqui do Rio Grande do Sul, né? A FOCEF, a Aprojus, e na pessoa do Antônio Carlos, né? E também parabenizar a Jussara pela importante fala dela, né? Trazendo esses dados para nós e as suas observações, né? Tudo muito importante também, como a colega colocou aí. Temos que conversar muito sobre isso. Nós que somos mães também, quem não é e que vai ser, também trabalhar a questão do machismo feminino, cuidar o que nós estamos ensinando para os nossos filhos.
para evitar para o futuro, né, essas piadinhas de mau gosto, né, que envolvem, às vezes, até com certo despeito, talvez, por que a mulher está ocupando espaços, né? Nós estamos lutando para isso. E nós temos competência, nós enfrentamos adversidades todos os dias e nós estamos aqui, né, lutando aí pelo nosso espaço, pelo respeito também, né, a nossa competência, né, para estar onde estamos. E também quero agradecer aí a presença dos colegas, né, homens que também estão aqui prestigiando o nosso evento, porque nós não queremos falar para nós mesmas, né? Nós queremos falar para todas e todos, né? Então, assim, obrigada a vocês, aos homens também que são parceiros nossos, né? Porque todo mundo sabe as dificuldades que, eu não vou adiantar também a palestra de amanhã, as dificuldades que todas nós enfrentamos, né, diariamente. E, graças a Deus, a sociedade está evoluindo e nós temos muitos homens que estão ao nosso lado, aí, nos dando condições de ir para a luta também, de disputar espaços, disputar lideranças, disputar também lugares aí no mercado de trabalho. Então, sejam todos muito bem-vindos, né, que a gente tem amanhã, todos compareçam, quem não puder, que indique seus colegas para virem nas palestras, né, que serão muito boas. Tá? Muito obrigada a todos. Obrigada, CONACAT. Obrigada, FOCEF. Agradecemos a todas as entidades aqui presentes. Chamamos para uma breve saudação o presidente da FENAS-TC, senhor Amaury Perus. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Antônio Carlos. Não estava na minha agenda fazer fala. Penso que posso falar em nome das entidades que construíram e seguem construindo diariamente a Confederação Nacional de Carreiras e Atividades Típicas de Estado, que é a nossa CONACAT. É um desafio enorme. Muitas vezes eu e o Antônio Carlos conversamos, eu digo a ele que não há nenhum registro de confederação em nenhum país eu encontrei ainda com essas características. O que redobra a nossa responsabilidade em caracterizar o que são os trabalhadores exatamente desse setor, qual é o nosso papel, qual a dimensão que devemos ocupar na vida brasileira. O que nos leva, desde logo, a nos questionar sempre que estado nós queremos, onde nós queremos viver, que condições de vida nós queremos ter e, portanto, que estado nós precisamos construir. Para cá? Ok. Eu tenho procurado, amigos, entender o momento que nós estamos vivendo no mundo. E tem um cidadão chamado Varoufakis, que foi ministro da economia da Grécia, quando a Grécia estava em profunda crise lá nos anos 2015. Ela segue em crise, só tem uma aparência de normalidade atualmente. E o Varoufakis está tratando muito de um tema que assola o mundo inteiro, que é o tecnofeudalismo. A mostra mais completa do que ele está dizendo é a fotografia da posse do Trump. Havia uma fila onde estavam todos os donos das grandes big techs, que querem determinar para o mundo o que nós devemos pensar, o que nós devemos comer, como nós devemos nos vestir e qual o grau de agressividade que devemos estabelecer no espaço público.
eles acham que é liberdade de imprensa ou liberdade pessoal praticar racismo, praticar xenofobia, praticar toda a sorte de agressão contra mulheres, contra crianças, contra pessoas diferentes. É isso que eles estão tentando propor ao mundo. E o Varoufakis, assim como outras pessoas, essa semana tinha uma entrevista de um gaúcho, na página 2, eu acho, segunda-feira, no jornal Zero Hora, que ele estava também tratando dessa questão para dizer uma coisa que é central para todos nós que estamos aqui. Só tem um poder capaz de enfrentar esta bandidagem estabelecida no mundo. É o Estado. É o Estado democratizado, é o Estado nacional, no exercício da sua soberania, no exercício da defesa dos seus nacionais, dos seus participantes da vida brasileira. E isso nós precisamos compreender definitivamente. Esta bandidagem tem que ser enfrentada por um Estado forte, coeso, soberano e profundamente democrático. Este é o papel que nós estamos cumprindo aqui, e acredito que a CONACAT é um tijolo a mais nesse processo de construção de uma grande consciência nacional para nós enfrentarmos esse tipo de gente, enfrentarmos o setor financeiro que está destruindo com a democracia e podermos construir um Estado desenvolvido e um Estado soberano a serviço do povo brasileiro. Obrigado por terem me ouvido. Obrigada, senhora Mauri. Chamo agora para fazer uma breve saudação a tesoureira-geral do CPR Sindicato, senhora Dulce Miriam Delan. Boa noite a todos, saudando a mesa, saudo todos os presentes. Aqui. Bom, gente, protagonismo feminino é uma coisa que a gente tem e muito que lutar para vencer e ter o direito a isso. E quem fala aqui é representante de uma categoria que é quase na totalidade de mulheres, né? Mas nós, na educação, enfrentamos, além de todas as dificuldades como mulher, como mãe, como família, a de atender as famílias que não têm como se manter, né? Porque a educação pública atende principalmente aqueles que não têm tudo o que nós consideramos ideal para viver. Então, nós temos muitos desafios e continuamos lutando com isso, e é muito bom ter encontros assim, e que homens participem, como disse as companheiras, para se sensibilizar e nós conseguirmos com os nossos filhos também, nas nossas casas, entender o papel importante da mulher no dia a dia e na economia mundial também. É isso. Um bom encontro para todos nós. Muito obrigada, senhora Dulce. Nós vamos chamar agora as senhoras Maria Inês Severo e Andréia Schultz, representantes da Saúde e Paz, um dos patrocinadores desse evento, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Eu sou Maria Inês, sou consultora do Saúde e Paz, junto com a minha colega Andréia Schultz. Estamos aqui participando deste evento, Desafios do Protagonismo Feminino, onde a nossa empresa tem o prazer de participar. Hoje, como mulheres, nós somos protagonistas de uma sociedade evolutiva, né? Onde temos a tomada de decisão também, mas não só a tomada de decisões,
também temos, onde nós moldamos uma sociedade mais inclusiva dentro desse cenário que nós estamos passando. Vou passar agora para a minha colega, ela vai falar um pouquinho o que é o Saúde e Paz. Muito boa noite a todos e a todas. Então, vou fazer uso da palavra rapidamente. Estaremos à disposição aqui durante todo o evento, eu e minha colega, para quem quiser tirar dúvidas. A Saúde e Paz é uma operadora de plano de saúde que já atua há 25 anos no mercado. Ela é oriunda dos funcionários da extinta Caixa Econômica Estadual. E temos diversos planos complementares ao IPE, e estaremos aqui à disposição de todos que queiram tirar dúvidas e conhecer um pouco mais. E, mais uma vez, agradecemos a presença, agradecemos estar aqui com todos vocês e desejamos já um excelente evento. Vamos passar aqui rapidamente um vídeo, um minutinho só. Pedimos a atenção de todos vocês, por favor. Muito obrigada. Nossa história tem origem no sonho de um grupo de servidores públicos que se organizou para garantir algo que não tem preço: a saúde de suas famílias. Este sonho cresceu e hoje estamos presentes na vida de milhares de famílias gaúchas, onde quer que elas estejam. Trilhamos nosso caminho com seriedade, responsabilidade e dedicação. Nosso objetivo é cuidar daqueles que cuidam do nosso estado. Sabemos que este caminho só foi possível com a confiança de cada um de nossos associados. Obrigado, servidor público gaúcho, por sonhar junto o nosso sonho. Nosso caminho está apenas começando. Saúde e Paz, 25 anos cuidando de quem cuida do Rio Grande. Obrigada, Maria Inês, obrigada, Andréia, pela apresentação e pelo apoio na realização do evento. Agradeço agora os senhores e senhoras que estão compondo a mesa e peço que retornem aos seus lugares. Obrigada. Ao longo da história, a presença feminina na política tem sido marcada por muitos desafios, conquistas e, acima de tudo, pela força das mulheres que transformam realidades. Hoje, temos a honra de homenagear 4 mulheres que, com dedicação e coragem, vêm deixando sua marca no cenário político e no movimento sindical e associativo. Cada uma delas tem sido protagonistas na construção de um futuro mais justo, representativo e equitativo. Essas homenagens são um tributo ao compromisso, liderança e à incansável luta por uma sociedade mais igualitária. Uma sociedade que valoriza a mulher em todas as áreas, reconhecendo a competência, a liderança e o potencial de transformação feminino. Chamo a senhora Jussara Antoniazzi para fazer e acompanhar as entregas das homenageadas. A homenagem também será entregue pelo senhor Alexandre Luzzi. A primeira homenageada é a senhora Priscila Maria Santana, bacharel em Ciências Econômicas, História pela Universidade de Brasília e bacharel em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal. Mestre em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília, é especialista em políticas públicas e gestão governamental, servidora pública com carreira vinculada ao Ministério do Planejamento
e Orçamento e atualmente secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo. A doutora Priscila será representada pela diretora de administração da Secretaria da Fazenda, a senhora Adriana Oliveira da Silva. Parabéns. Chamo agora a senhora Cláudia Meyer para fazer a entrega da homenagem. A homenagem será feita para Mari Perusso, coordenadora da bancada do Partido dos Trabalhadores e superintendente-geral da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, chefe adjunta da Casa Civil e secretária extraordinária de assessoramento superior do Governo do Estado. Parabéns, Mari Peruso. Chamamos a senhora Carmen Pasquale para fazer a entrega da próxima homenagem. Chamamos para receber a homenagem a professora Helenir Aguiar Schurer, graduada em Letras pela Faculdade Dom Bosco, foi secretária de formação da Central Única dos Trabalhadores, no Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, foi diretora do Núcleo de Santana de Livramento e, desde 2014, foi presidente do sindicato. Parabéns, professora Helenir. Chamo a senhora Michele Ferreira para fazer a próxima entrega de homenagem. Por fim, chamamos a última homenageada para receber deputada estadual Lohane Souza França Moreira de Oliveira, líder da bancada feminina na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é membro da Comissão de Cultura e vice-líder do Bloco Democrático e Luta, Democracia e Luta. Sua atuação legislativa se destaca pela defesa da justiça social, dos direitos individuais e da proteção das mulheres, da educação e do meio ambiente. Em sua trajetória política, é reconhecida também por ter sido a vereadora mais jovem e mais votada na história do município mineiro de Divinópolis. Neste ato, a deputada estadual será representada por Michele Reis dos Santos, auditora fiscal de Minas Gerais. Muito obrigada e parabéns a todas as homenageadas. Chamo a presidente da Projus, Carmen Pasquale, por favor.
Bom, boa noite novamente, pessoal. E é uma honra estar aqui nesse momento. E nós gostaríamos, então, de fazer uma homenagem especial, surpresa, quebramos o protocolo, né? Para homenagear uma pessoa muito querida para nós e para a CONACAT, e que participou da organização desse evento, que vocês podem ver que está tão bem organizado, tão bem conduzido, e que estava de aniversário, dia 17. A nossa querida assessora, gerente da CONACAT, que é só há 15 anos, né, presta aí esse excelente serviço à CONACAT e a todas as suas entidades, né, afiliadas. Sônia, por favor, parabéns pelo teu aniversário. Muitas realizações. É um pequeno mimo, né? Tu merece muito mais. Em nome de todos os colegas, né? Presentinho. Olha, eu não tenho nem palavras, né? Estou muito emocionada. Bom, vou agradecer a vocês o carinho de todos por todos esses anos e não vou conseguir falar. Não precisa, obrigada. Pode te emocionar à vontade. Muito obrigada a todos. Obrigada. Antes de encerrarmos, eu gostaria que as homenageadas viessem até a frente para que nós tirássemos uma foto conjunta, porque aquele cantinho ficou um pouquinho escuro, aí para ficar melhor a foto. A pedido do pessoal da comunicação, por favor. Mais uma vez, parabéns a todas as homenageadas. Senhoras e senhores, com essas homenagens, encerramos a cerimônia de abertura do evento e convidamos todos para um coquetel que acontecerá na antessala do auditório.